Vamos lá, vamos falar o correto. O que está acontecendo com o Jair Bolsonaro, que agora é considerado réu? Primeiro eu quero começar dizendo que parem de usar palavras, de usar contextos em efeito manada. Pesquisem as coisas antes de vocês pedirem, antes de vocês falarem. Tem uma enxurrada de fã desse cara falando sobre anistia, pedindo anistia. Anistia nada mais, nada menos é do que um projeto de lei que visa perdoar pessoas condenadas por crimes políticos ou crimes penais. Preste atenção nisso. Essa lei, ela foi usada na ditadura e os ditadores, os militares, eles não foram penalizados da forma que deveriam ser. Então você já vê que boa coisa esse projeto de lei não é. Uma coisa importante a ressaltar é que não tem como você sustentar uma pauta, sustentar um diálogo, dizendo que você acha que ele é inocente, que você sabe que ele é inocente, que ele não tem nada a ver com isso, porque pensar não é crime, e pedir anistia. Porque não existe anistia para inocente, existe anistia para culpado que quer ser perdoado. Próximo ponto, Lula não teve anistia, não existe anistia no Lula, sabe por quê? Porque o Lula não, a Lava Jato, nem o Moura conseguiram provas o suficiente para constatar que o Lula era um verdadeiro culpado. Vocês estão entendendo que nem a Lava Jato conseguiu? Inclusive o Nicolas Ferreira, ano passado, ele foi investigado pelo STF porque ele chamou o Lula de ladrão e não tinha como provar isso. Provas essas que nem a Lava Jato e nem o Moura conseguiram contra o Lula. Na situação lá do triplex, enfim. Do que o Bolsonaro está sendo acusado? O Bolsonaro está envolvido em 5 crimes. Entretanto, esses 5 crimes todos estão interligados a um golpe de Estado. Tem 3 pontos pilares principais desse golpe de Estado. 1. Ele queria assinar um documento antes de sair da presidência que daria a ele poderes extraordinários, mesmo se ele não fosse eleito em 2022. Então ele ainda mandaria, mesmo não estando eleito. Segundo, ele queria criar um comitê de fiscalização das eleições. O que basicamente dá a entender, mas vamos lá, supostamente daria a entender que ele queria fiscalizar a eleição e constatar que a eleição foi falsa, caso ele perdesse. E o terceiro é o mais famoso punhal verde e amarelo, que era simplesmente do Alckmin, vice do Lula, o Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Tem aproximadamente 34 pessoas envolvidas nesse caso. Isso surgiu por quê? Porque o Bolsonaro ele já estava sendo acusado por muitas coisas. Muitas coisas mesmo. As joias, os triplex, as rachadinhas, tudo isso era uma acusação para o Bolsonaro. Enfim, gente, o Mauro Cid, que era um dos apoiadores dele nesse golpe de Estado, viu a água batendo e resolveu abrir a boca com aquela famosa delação premiada, né? Que você contribui para a polícia e a polícia contribui para você. Ele abriu a boca, contou o esquema, a polícia foi achando provas, chegou até o Braga, que também é outro nome grande aí nesse golpe, e começou tudo a se encaixar. Até então seria uma coisa que poderia ser ou não levada como julgamento, mas agora já é um julgamento. Já aconteceu as 2 sessões, no caso, não sei se vai ter alguma outra coisa, eu vou dar uma olhada. E Jair Messias Bolsonaro é considerado réu por golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado.